Sejam bem-vindos aqui, mais uma live começando. E hoje eu vou receber aqui uma educadora financeira que começou essa carreira aí como educadora financeira e encontrou um nicho, que é um nicho que muitas pessoas ficam pensando, será que dá certo trabalhar? Quer trabalhar com famílias. E ela vai contar um pouquinho dessa história hoje. Então eu quero convidar aqui Sayonara para poder conversar comigo. Seja bem-vinda. Olá, tudo bem? Tudo bom? Então, Tá primeiro, de onde você bom. está falando? Eu falo de Belo Horizonte. Belo Horizonte, alunos mineiros, temos muitos. Verdade. E Sayô, conta pra gente como é que fez o seu interesse pela educação financeira, né? Antes de ser educadora financeira, de onde que veio esse teu interesse pra gente entender como é que nasce essa sementinha aí? Sim, eu sou administradora de formação e sempre cuidei das minhas finanças. Eu nunca fui uma pessoa que tivesse muitas posses, mas com planejamento e organização, eu sempre me estruturei. Nunca cheguei a ter 5 empréstimos, sabe? Eu pegava cheque especial para poder pagar cartão de crédito, fazia aquela bolinha de neve que todo mundo, a maioria das pessoas já passou por isso. Mas eu fui me estruturando. Então, eu gastei, né, investi vários anos da minha vida me estruturando financeiramente. E aí veio a pandemia. Eu sempre trabalhei na área financeira, trabalhei na área de gestão de pessoas. E aí, quando veio a pandemia, as pessoas do lado, eu olhei para um lado, olhei para o outro e falei assim, gente, cadê essas pessoas que estão se estruturando em meio à crise, estão conseguindo, né, mesmo com redução salarial, se manter efetivamente e não tinha ninguém do meu lado. E eu falei assim, eu não passei por nenhuma dificuldade, tive redução salarial de 25% na pandemia, e mesmo assim eu não passei por dificuldade, eu continuei economizando, continuei investindo, continuei fazendo tudo isso e pensei assim, gente, eu sou uma pessoa normal, não tenho nada de diferente para as outras pessoas, por que comigo está funcionando e com as outras pessoas não? E aí eu falei assim, eu tenho algo para compartilhar. E aí, nesse meio do caminho, o meu esposo viu o teu Instagram e falou assim, amor, eu acho que você tem tudo a ver com você. Você gosta de ensinar. Nós temos uma trajetória que é uma trajetória de sucesso, de pessoas comuns que conseguiram se estruturar e hoje nós somos investidores qualificados na Bolsa. Por que não compartilhar esse conhecimento? E aí eu reuni a bagagem que eu já tinha do meio corporativo com os aprendizados do EFINC. E aí eu entrei na turma 4 do EFINC. Então, assim, foi tudo muito novo. A minha vida inteira eu fui funcionária CLT. Então, começar a empreender, mesmo que paralelo com o CLT, já foi assim, um grande avanço para mim, literalmente, em todos os sentidos. E aí eu entrei no finalzinho de agosto, início de setembro, no EFINC. Meu marido viu a chamada, eu participei das aulas, né, da semana, onde a gente aprende bastante coisa, fez muito sentido para mim. Eu falei assim, gente, isso é o que eu quero para minha vida. Eu senti o meu coração cantar naquele momento e falar assim, olha, tem algo mais aí que eu quero explorar. E aí eu ingressei com vocês em setembro, né? O início das nossas aulas foram em setembro do ano passado, ou seja, não tem nenhum ano isso, Tem né? nenhum ano, né? E aí você entrou em setembro de 2020, né? Não fez o ano ainda, e começou a estudar. E como é que foi para você ter os seus primeiros clientes? De onde que vieram? Como é que você começou? Porque você já tinha um conhecimento da parte de administração, mas quando você vem para a educação financeira é diferente, né? Você tem que aprender os métodos, as formas de atender, o passo a passo. Eu sei que você, mesmo trabalhando, botou foco para poder assistir as aulas, que eu lembro que você falou isso, Foi. né? E conta pra gente como é que vieram os primeiros clientes. Pois é, eu vou te contar uma coisa. Sayonara, olha pra vocês verem como que é real, gente. Eu nunca consegui vender absolutamente nada na minha vida. Eu detestava essa questão de você oferecer alguma coisa para alguém. Eu me sentia mal com isso, verdadeiramente. Quando eu entrei no EFINC, eu comecei a assistir às aulas, entendi o método, né, transcrevi o meu conhecimento e falei assim, e agora? Só que existe uma questão que é muito importante, que fez muito sentido para mim. Eu não estou vendendo nada com os meus processos de educação financeira. Eu estou transformando a vida. Eu estou ajudando as pessoas a realizarem os sonhos delas. Quando eu falo sobre isso, eu chego a me emocionar. Porque a educação financeira é aquela teoria, né, da casa decorada e martelo. A educação financeira é um meio.
é um veículo para que a gente consiga destravar sonhos, para que a família viva a prosperidade financeira, para que ela comece a ter um futuro muito melhor do que o que ela está, né, que ela tá tendo no presente, porque o presente dela é fruto do que ela plantou lá atrás. Então, a educação financeira, para mim, veio com muita suavidade, porque eu não precisei vender. Quando eu tinha convicção da transformação que eu poderia causar nessas pessoas, do bem que eu estava proporcionando para elas, o processo de venda ele veio de uma maneira mais fácil. E aí eu comecei a comunicar. O EFIN, que ele ensina a gente desde o primeiro minuto, né? O primeiro exercício, logo de cara, para a gente fazer foco na solução com os clientes, é uma maneira da gente destravar efetivamente, porque a gente fica com insegurança, né? A insegurança vem do desconhecido, é tudo muito novo pra gente. Então, assim, é uma evolução, literalmente. Então, e vocês nos estimulam muito a romper barreiras, a ir além efetivamente. E o foco na solução me trouxe isso. No primeiro exercício que eu tinha que fazer 5 focos na solução, eu já comecei a comunicar nas redes sociais. E essa comunicação nas redes sociais para os amigos. Tanto que o meu primeiro cliente, que foi o Pro Bono, ele veio do meu ambiente de trabalho. Porque as pessoas viram a minha comunicação e mesmo trabalhando CLT, ele me procurou e falou assim, olha, eu acho que você pode me ajudar. Eu falei, você acha? Eu tenho certeza. Então vamos conversar. E aí foi meu primeiro atendimento e eu comecei a aula em setembro. Ele começou a fazer o processo comigo em outubro. Um mês depois do EFINC. Um mês. Então tem muita gente que pergunta isso. Vou começar a estudar. Quando que eu consigo atender? Você começou com um mês e foi um amigo de trabalho que viu a sua rede social, viu que você estava fazendo um curso diferente e tal, e pediu ajuda. Gente, se liguem aí. Um mês de curso, um amigo viu a rede social dela, já pediu ajuda. E aí destravou, né? Tipo, abriu, né? Foi. Começou a abrir as portas aí dos atendimentos. Isso foi em outubro. Só que eu terminei o mês de outubro já com 4 clientes. Então, a partir desse, vieram outros clientes. E aí já foram clientes pagantes, já não eram mais pro bono. Então, em outubro mesmo, eu já estava monetizando. Ela tinha um mês de curso só, né? Um mês de curso. Não tinha completado nem 2 meses e eu já estava atendendo clientes pagantes. Por quê? Com esse Pro Bono, e olha que esse Pro Bono era um Pro Bono de planejamento e organização financeira, ele estava endividado, então nós traçamos um plano de ação para que ele saísse das dívidas efetivamente. Então as pessoas têm uma tendência de achar que o endividamento, trabalhar com endividados é mais difícil, é mais complicado, mas não, meu primeiro cliente foi um cliente de endividamento e ele colheu inúmeros resultados, tanto que logo depois do nosso processo ele perdeu o emprego e ele falou, se não fosse você, Sayonara, eu estava literalmente passando por uma situação muito delicada com um filho pequeno em casa. Então o planejamento financeiro trouxe para ele, olha para você ver, um bálsamo, porque logo depois ele perdeu o emprego e já não estava mais endividado, não estava mais desequilibrado financeiramente. E logo em seguida vieram outros. E aí foi aí que eu comecei a atuar com casais. Esse foi um cliente que foi individual. E a partir daí começaram a vir casais. E aí nós temos um módulo no EFINC maravilhoso sobre casais, para alinhamento de valores. E, gente, não adianta. É passo a passo, literalmente. Isso assim, a gente tem que falar com muito... Sabe, eu falo que assim, eu bato no peito. Quando você me convidou, falou assim, gente, vem cá conversar com vocês. Eu falei assim, gente, eu vou com muito amor. Porque se hoje eu consigo transformar as famílias que eu consigo transformar, foi graças ao ensinamento, sabe? A pegar na minha mão, igual vocês pegaram, apesar que eu sou mais ligeirinha para desenvolver as coisas, mas todo o suporte que vocês deram e o conteúdo que está lá dentro do EFIN foi transformador, porque isso dá segurança. Ter esse conhecimento, esse passo a passo, me deu segurança para começar a trabalhar com casais, começar a trabalhar com famílias. E de lá para cá, assim, nossa, tanta coisa aconteceu, mas tanta coisa positiva, porque eu ainda estava trabalhando com dupla carreira. Já, eu tinha a minha profissão segunda a sexta, de 8 às 18, e fora dos horários eu fazia os meus atendimentos. Comecei a trabalhar 6 horas da manhã, trabalhava até 22 horas, trabalhava aos sábados, e eu tenho 2 filhos, gente. Eu tenho um bebê de 2 anos. Gente, a mulherada aqui é ninja, tá? Por quê?
Tem gente que fala assim, ah, mas eu não consigo porque eu trabalho. A Saô tá falando, ela trabalhava de 8 às 18, atendia cliente de manhã, antes de ir pro trabalho, atendia cliente à noite, no final de semana, e ela tem criança de 2 anos. Quem tem filho de 2 anos, ou já teve, sabe que é a fase da aborrecência da criança, né? E haja dar trabalho com criança de 2 anos. E mesmo assim você conseguiu, começou a atender, começou a fechar seus clientes, e aí já começou a ficar com dupla renda. A renda do teu Dupla trabalho renda. e mais a renda como educadora financeira. Exatamente. E aí eu fiz aquela escadinha das minhas remunerações. Bom. Então eu fiz o meu planejamento falando assim, olha, tantos clientes, sobe o preço. E isso a gente aprende no EFINC também, como que a gente, né, começa inicialmente, porque as pessoas dizem assim, quanto que eu cobro? E aí, como que, né, se sente insegura em relação a essa questão. Então, assim, eu fiz de acordo com o que vocês orientaram. E em novembro eu já não tinha mais horário. E aí isso começou a me instigar. Eu falei assim, e agora? As pessoas querem ajuda, eu sei que eu posso ajudar, eu sei que eu posso transformar. E aí o meu emprego principal começou a pesar. Porque eu trabalhava de 8 às 18, tinha um certo conforto, uma certa estabilidade, porque, né, do CLT. E eu falei assim, e as pessoas... E eu comecei a fazer mais dinheiro com a educação financeira do que no meu emprego principal. Eu falei assim, a conta não está fechando. Eu falei assim, eu preciso tomar uma decisão efetivamente. Aí, quando foi em dezembro, literalmente, eu cheguei no meu ambiente de trabalho, eu tinha 5 anos que eu trabalhava lá, e aí eu pedi para poder seguir a minha missão de vida verdadeiramente. E aí eu me desvinculei em janeiro. Então, até janeiro, eu estava na minha dupla função. E, gente, essa dupla função é muito boa, tá? Eu não estou estimulando ninguém a sair do emprego principal, porque eu nunca aportei tanto nos meus investimentos, porque a minha renda extra da educação financeira, que estava enorme, ia toda para a construção do meu futuro. E quem tem filho preza muito por essa construção do futuro. Então, foi um momento que eu pude aportar com muito mais propriedade, que eu pude investir com mais intensidade. Mas eu não estava conseguindo ajudar tanta gente, né? Porque o horário é escasso, gente. Né? Não tinha mais horário para atendimento. E aí eu me desvinculei. Então, deixa eu aproveitar e te perguntar isso. Como administradora, né, você já trabalhava na área financeira, já estava ali envolvida. O que te chamou a atenção para você querer entrar no EFINC, que é uma formação de educador financeiro? Porque eu sei que tem muita gente que olha e fala assim, ah, mas eu acho que eu não preciso de formação. Sei, tem muita gente que manda mensagem para mim, não, Aline, mas eu já sei, fiz MBA de finanças e tal. Eu fiz MBA em finanças e controladoria e entrei no EFINC. E aí, o que tem no EFINC que você viu lá no MBA de finanças e não viu nos outros lugares? Primeiro, escola nenhuma ensina você a investir, tá, gente? E nós temos muito conteúdo dentro do EFINC sobre investimentos. Temos, olha, tem o Maicon, tem a Valéria, sabe? O Maicon, ele é um queridíssimo, que é um dos mentores lá da área de investimentos, um expert em previdência privada, e nós temos muitas aulas ao vivo com eles, passo a passo, para pegar na mão, abrir conta na corretora. Isso você não aprende. Eu fiz MBA em Finanças e Controladoria, fiz graduação em Administração, fiz outra pós-graduação e não aprendi nada disso lá. E a gente aprendeu isso dentro do EFINC. Fora isso, por que despertou o meu interesse? Método, gente. Tudo é método. E eu tinha conhecimentos e bagagens voltadas para o meio corporativo, como administradora, como economista, como contadora. Os nossos conhecimentos, muitas vezes, são pautados em corporações. E transcrever esse conhecimento para uma linguagem, que é uma linguagem do cotidiano, para trabalhar com famílias, trabalhar com adolescentes, é diferente. E lá no EFINC a gente tem exatamente isso. Você pega, por exemplo, capital de giro. Você pega isso, você consegue transcrever isso para uma linguagem da gestão financeira familiar. Muitas coisas, análise SWOT. Nós conseguimos pegar a análise SWOT, transcrever para dentro de uma linguagem simples para utilizar no cotidiano. Então, esse movimento, ele está lá dentro do EFINC. A pessoa ela nem precisaria de ter graduação, cá entre nós. Porque tudo que tem ali dentro do EFINC, literalmente, é o suficiente para que você, se você tiver ensino médio, tudo que você aprender ali dentro do EFINC te dá capacidade plena de você conseguir atuar com seus clientes. E claro que você vai aprimorando os seus conhecimentos. Mas quando eu busquei o EFINC, eu busquei justamente por isso. Para me sentir segura de que eu estava tateando um terreno que era um terreno que estava seguro. Por quê?
Tinha um método, tinha uma mentora ali dentro que estava dizendo para mim, faz exatamente dessa maneira, pegando na minha mão e falando assim, ó, eu lembro que tem uma aula que você fala assim, olha, você quer trabalhar com o cliente em 5 encontros? No primeiro encontro você vai fazer isso, no segundo você vai fazer aquilo, no terceiro você vai fazer... Quem é que ensina isso, gente? A gente não aprende isso na escola, não! Não aprende, gente. Pegar na mão e falar assim, é assim, ó, faz exatamente desse jeito que vai dar certo, porque já foi testado, já foi comprovado. A escola ensina muitas vezes de uma maneira ampla. E a escola da vida vai te dar marteladas para você conseguir aprender e encontrar efetivamente o método. Ali no EFIN você tem o método pronto. Mastigadinho, meu filho. É só... Por que você acha que eu comecei a vender rápido? A transformar a vida das famílias rápido? Porque tá tudo ali. Mastigadinho. É só chutar pro gol, literalmente. Se dedicar assistindo as aulas e chutar pro gol. Não tem como dar errado, sabe? É extraordinário. Eu nunca encontrei um treinamento tão completo. E assim, eu falo com muita propriedade, gente, porque foi isso que transformou a minha vida, sabe? Que fez com que eu acordasse todos os dias feliz em atender os meus clientes, tendo tempo de qualidade com os meus filhos, porque antes eu trabalhava em outra cidade, eu viajava 70 quilômetros por dia para trabalhar. Hoje eu acordo e olho para o meu filho, eu atendo um cliente, vou lá e arrumo o café do meu filho, eu ganho um abraço do meu filho. Isso tem preço? Me diz? Não tem preço, gente. Trabalhar de casa com, sabe, liberdade geográfica, igual você muitas vezes faz lives em outros lugares, você viaja com os meninos e tem a possibilidade de continuar trabalhando, isso sabe, é indescritível, não tem valor isso, literalmente, assim, não tem. Então, assim, o EFINC, gente, eu falo que, nossa senhora, viu? É muito mais do que a minha graduação, é muito mais do que o meu MBA. E eu não imaginava que fosse isso tudo. Eu acreditava que era muito, mas quando você entra, você olha para aqui e fala, nossa, é muito mais do que eu imaginei que fosse. Superou, assim, nossa, muito as minhas expectativas, literalmente. Sou muito grata, verdadeiramente. Muito bom. Então, Sayô, muito obrigada. E quem está aí assistindo a gente, que tem dúvida, porque trabalha e tem filho, dá para fazer o curso trabalhando com filho? Absolutamente sim! Então, gratidão, Sayô. Muito sucesso para você. Obrigada. Mais amém. Formadas e vamos receber novos educadores financeiros aí para plantar mais sementes e para poder mudar o futuro aí do nosso país. Sejam bem-vindos, nossos colegas de profissão. Isso mesmo. Beijo!